uma boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Esporte Emoção desta terça-feira, 26 de junho de 2015. No programa de hoje nós vamos falar do Queima, que amanhã recebe o time de Guarapuava no jogo sensacional no ginásio Oscar Pereira pela Ouro. E também o Caramuru, que vai receber o Marechal Cândido Rondon. O Novo Basquete Ponta Grossa entra em quadra hoje pela Supercopa do Brasil. As notícias do Operário e muito mais a partir de agora para você aqui no Esporte Emoção. Meio-dia, 2 minutos. Obrigado a você que a partir de agora está conosco aqui na ETV e o Esporte Emoção ao vivo. E para que façamos um programa alto astral com muitas informações, já está ao meu lado a Letícia Cabral. Boa tarde para você, Letícia. Boa tarde, Cândido. Boa tarde a todos aí ligados no Esporte Emoção. Destacar o Operário que está em campo nesse momento, no CT lá em Joinville, e vai empatando em 0-0 com a equipe que disputa o Campeonato Brasileiro da Série A, jogo que já está no começo do segundo tempo. Se movimentando o Operário, e aqui ao vivo nós vamos dando as informações. Até agora 0-0, bem movimentado o primeiro tempo. 0-0, um jogo bastante truncado no meio campo. O Itamar novamente fazendo testes na equipe do Operário. E a melhor oportunidade foi justamente do Fantasma com o meia Peninha. Então daqui a pouco a gente traz até a escalação que começou a partida. Muito bem, o Esporte Emoção de hoje tem muitas informações, como por exemplo o Novo Basquete Ponta Grossa, que às 4 da tarde vai ter o seu segundo desafio contra o Filadélfia do Distrito Federal, time de Ponta Grossa que ganhou bem ontem. Daqui a pouquinho a Letícia traz detalhes também e vamos fazer uma projeção daquilo que pode acontecer na rodada de amanhã, na Série Ouro, envolvendo Castro e Ponta Grossa com o Caramuru e com o Queima Futsal. Mas o primeiro bloco é inteiramente dedicado ao Operário Ferroviário. O João Henrique chegou. Letícia, fala um pouquinho mais pra gente do João Henrique, esse meia que está causando um alvoroço com os torcedores, com a imprensa, essa curiosidade em cima do João Henrique. O meia João Henrique, ele tem 21 anos, ele veio do Novo Hamburgo, lá do Rio Grande do Sul, inclusive ele subiu do profissional, da base para o profissional quando o Itamar era técnico da equipe gaúcha. Ele é um meia esquerda, vem para ser um dos possíveis substitutos do Rui, mas vai ter que trabalhar bastante, porque tem o próprio Eliomar, que está procurando espaço na equipe do Operário, o próprio Renatinho, que inclusive está atuando agora com a equipe do Fantasma, então são várias as possibilidades. E por opção técnica, ontem o Renatinho acabou ficando aqui em Ponta Grossa, não atuando no jogo contra o Atlético Paranaense, no jogo contra o Joinville, e a gente conversou com ele ontem à tarde lá em Vila Oficinas. O gramado de Vila Oficinas está quase pronto para o primeiro teste pós-conquista do estadual. Será no dia 5 de julho, em amistoso contra o Juventus de São Paulo, após trabalho de drenagem e colocação de grama de inverno. Enquanto isso, seguem os preparativos também dentro de campo com o elenco para a estreia contra o Resende na Série D no dia 12 de julho, com jogos treinos. O meia João Henrique atuou por 45 minutos no empate contra o Londrina e, por opção técnica, ficou de fora dos jogos contra o Atlético Paranaense e Joinville. E ao lado de Guilherme, dos laterais Capa e Yuri e do atacante Rodrigo Jesus, trabalhou na caixa de areia, explorando força e velocidade. Acho que o espaço tem que buscar cada dia treinamento, né? Então, fiquei fora desse jogo, mas acho que buscar trabalhar para os próximos amistosos e até começar o campeonato buscar o meu espaço. Apesar da pouca idade, João é colocado como uma das apostas para a meia esquerda, que durante o estadual tinha Rui, hoje no Coritiba. Ele fez um grande campeonato, né, conquistou o título, então acho que agora quem entrar no lugar tem que corresponder. E eu vou procurar fazer isso a partir do momento que eu tiver a oportunidade. Até o início da Série D, tem muito trabalho e bola para rolar no grupo alvinegro. E não é só o torcedor que está na expectativa, os jogadores também. A expectativa tem que ser a melhor possível, né? Acho que esses amistosos servem como preparação e para na hora da estreia o time estar pronto. Tá aí o João Henrique apresentado, o Renatinho já está em Vila Oficinas, conforme dito ontem pelo Álvaro Góes aqui no programa da noite, confirmado pela Letícia. Mas foi uma novela a vida desse Renatinho, né, Letícia? Foi uma novela danada, porque além do próprio Operário, ele tinha como opção ficar na equipe da Campinense para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A Campinense, inclusive, foi campeã do Paraibano.
e poderia ter ficado por lá. Foi uma novela toda, pediu dinheiro, foi feito um acerto, o jogador chegou sexta-feira aqui em Ponta Grossa, inclusive está atuando já com a camisa do Operário, trabalhou durante 30 minutos contra o Atlético na derrota por 2-0 e vai atuando nesse empate em 0-0 com o Joinville lá em Santa Catarina. Inclusive, até falando para o torcedor que está acompanhando o Esporte Emoção, o Operário está melhor que a equipe do Joinville, Cândido, nesse 0-0, apesar do jogo truncado. E o Itamar fazendo testes na equipe. Começou com o Richard, o Alemão, Michael, Douglas Mendes e Jonathan Silva, Chicão e Gé formando a dupla de volantes, o Pedrinho e o Renatinho fechando o setor ao lado do Peninha, ou seja, um time com 3 atacantes, e 3 meias, e somente o Lúcio Flávio como homem de referência no ataque. Com esse começo de segundo tempo, o Itamar fez alteração, tirou o Richard do gol e colocou o Maurício em seu lugar e sacou o Jonathan Silva da lateral esquerda e colocou o Lucas. Com isso, com a entrada do Lucas, o Chicão foi deslocado para a lateral esquerda, pelas alterações. Bom, Letícia, ano passado, alguns jogadores, a gente já falou isso exaustivamente, não apareceram tanto, como foi o caso do Paulinho, do Eliomar. Especificamente do Eliomar, a gente falou muito, né? São jogadores que têm muita qualidade e você repetidamente tem falado nos bastidores pra gente desta chance que o Eliomar vai ter agora, e não só você, outros companheiros de imprensa esportiva também, dessa oportunidade que o Eliomar poderá ter nesse time de agora, nessa temporada de agora. E também, já para encaixar nesse seu comentário, você que vive o dia a dia do Operário, ontem o Álvaro Góes esteve aqui no programa, presidente do Grupo Amigos do Operário, e praticamente confirmou a vinda do Joelson, né? As negociações estão adiantadas, tinha aquele imbróglio todo com a diretoria lá do Porto de Caruaru que queria dinheiro, mas enfim, esse detalhe o Álvaro não entrou com a gente, mas está praticamente certa a vinda do Joelson para a Vila Oficinas. E se confirmar, Cândido, é um grande reforço para o ataque. O Operário já tem opções, que é o caso do Lúcio Flávio, do Gilvan, do Paulinho, do próprio Peninha, que também atua um pouco mais avançado, e principalmente vem para repor, já que o Douglas, que foi artilheiro do Operário nesse Campeonato Paranaense, acabou saindo da equipe. Então o Joelson é sim um nome de qualidade, um nome de confiança do Itamar, e se o torcedor mais atento lembrar, no Campeonato Paranaense, na decisão, contava aquela coisa, vai Douglas, vai Joelson. O Itamar disse o seguinte, que se o Joelson fosse titular em todos os jogos do Operário, seria ele o artilheiro do Operário, e não o Douglas. E um adendo eu faço nessa sua colocação, perdão de novo, pigarro 2 vezes, o Joelson sempre manifestou interesse em permanecer em Ponta Grossa, pela adaptação que a família teve e porque ele gostava de jogar aqui, isso conta muito, né? Conta muito, e na equipe do Porto, a equipe não tem um segundo semestre, e havia a possibilidade dele prorrogar o seu contrato ou emprestado para uma equipe. E o Operário, diante dessa situação do jogador estar sem clube, de querer contar com o jogador, de contar com a confiança do próprio técnico e de todo o respaldo da própria torcida que gosta do Joelson, inclusive fez até um dos gols nessa caminhada final do Operário como título paranaense, é claro que vai acontecer um esforço sim para o retorno do Joelson. E deve ser confirmado no final da semana, já que aconteceu uma reunião e as coisas já estão bastante adiantadas. Nós vamos para um rápido intervalo, Magrão, no meu 12h10. Se bater com o teu, porque o meu tá bonitinho aqui. 12h10, na volta do intervalo, nós vamos falar do Resende, o primeiro adversário do Operário na Série D. Hoje a natação pontagrossense faz um campeonato nacional importante em Belém do Pará. E mais, os preparativos do Queime e do Caramuru para o jogão, para os jogos de amanhã. Já já o Esporte Emoção volta. Esporte Emoção, apoio cultural, construtora JM Chueri, construindo com qualidade e excelência em cada detalhe. Não perca tempo, nem dinheiro. Precisou de peças? Vá direto ao Zezo Autopeças, que tem linha completa para veículos nacionais importados, lubrificantes de todas as marcas. Ah, e também temos uma equipe preparada para melhor atender você. Agora mais espaço e a melhor forma de pagamento. Zezo Autopeças, Praça Getúlio Vargas, número 48. Zezo Autopeças, a peça certa para o seu veículo. 2015 é o ano para você levar o seu caminhão Ford. Aproveite toda a linha cargo e faça um upgrade em seu negócio. A Conrad Caminhões está de portas abertas com a melhor equipe para atendê-los. Não deixe essa oportunidade passar. Vá agora mesmo a Conrad Caminhões e garanta já o seu.
Na cidade, somos todos pedestres. Serve Tintas. Para pinturas residenciais ou automotivas, conte com quem mais entende de tintas. Serve Tintas. Aqui você encontra a maior variedade em materiais para pintura e tintas das melhores marcas com diversas opções em cores. Ou conte ainda com o sistema Selfie Color Souvenir, que proporciona a você, cliente, escolher a cor de sua preferência na hora. Para um mundo colorido ao seu alcance, quem dá o tom é a Serve Tintas. Quem dá o tom é Serve Tintas. Uliana Pisos e Portas, a mais completa loja de revestimentos de madeira do Paraná. Venha conhecer nossa linha de revestimentos em madeira maciça, Indus Parquet, que já vem envernizado de fábrica. Pisos laminados, pisos vinílicos, carpetes de madeira com a melhor instalação dos Campos Gerais. A Uliana trabalha com toda a linha de portas internas e externas, portas pivotantes, além de janelas de aço, madeira e alumínio. Uliana Pisos e Portas, a tradição de fazer bem feito. Balduino Táxi 1140. Televendas 3222-6434 ou pelo portal ulianapisoseportas.com.br. Seu carro está te esperando aqui no Maquito Automóveis. Venha falar conosco e faça um excelente negócio. Os melhores seminovos da cidade com as condições que se encaixam no seu orçamento. Não perca tempo. Venha direto a Maquito Automóveis. Nossa missão é a sua satisfação. Maquito Automóveis, João Manuel dos Santos Ribas, 851, Nova Rússia. Fones 3025 2700 e 9972 1859. A Gemad chegou acelerando com sua nova campanha. Sorte em 4 rodas Gemad. Sorteio de 31 Celta 0 km e 32 tablets Samsung. Para participar, basta comprar na Gemad, preencher um cupom e torcer. Já pensou comprar na Gemad e sair de Celta 0? E ainda brindes especiais para quem concentrar suas compras na Gemad. E tem mais, as grandes marcas irão trazer grandes ofertas para você aproveitar durante todos os meses. Sorte em 4 rodas Gemad, de março a novembro. Celebrando nossos 25 anos. Participe! Meio-dia e 14, daqui a pouquinho tem Guilherme Picunas e o Cidadão emendadinho aqui com Esporte Emoção para você. As principais notícias de Ponta Grossa e de toda a região já no Cidadão. A Letícia Cabral tem um recadinho para o torcedor do Operário. Diga lá, Lelê. O goleiro Jonathan está em campo lá no CT do Joinville no empate em 0-0 com o Operário. Aí, portanto, o ex-goleiro do Operário. Vamos falar de natação? Olha, quero mandar um abraço para sua colega, a jornalista Rafaela Serrato, que faz um trabalho muito bonito aqui no Jornal Diário dos Campos. E ela pôs aqui o seguinte: a natação de Ponta Grossa disputa campeonato brasileiro. Começa hoje em Belém a disputa do 32º Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, o troféu Rubem Dinardi de Araújo. A competição segue até o dia 27 desse mês. 4 atletas de Ponta Grossa, Letícia, vão estar na competição. A Maria Rafaela da Silva, o André da Rocha, o Antônio Sabedotti e o Renan Nishimura de Lima. A competição irá reunir 435 atletas de 84 clubes de todo o Brasil. Como a nossa natação está dando braçadas cada vez maiores, né, Letícia? E destacar um bom trabalho, né? Não só do técnico Alexandre Pina, que é aqui da seleção de Ponta Grossa, mas o pessoal da Academia Ativa Esporte Total, do Roberto Miziaca, né? O Mexerica, como se diz, que fazem um bom trabalho, e principalmente com os campeonatos nessa categoria, né? O Petis, que são ali até os 11... base, né? É a base, até os 11 anos de idade, fazem grandes campeonatos aqui em Ponta Grossa, campeonatos paranaenses, o que repercute bastante com a participação de vários atletas do estado. Então, uma boa sorte, né, aos atletas, né, aos nadadores pontagrossenses, que façam bonito lá em Belém, Cândido. Que ano para o esporte de Ponta Grossa 2015. Tomara que continue assim positivo. Vamos conhecer um pouquinho do primeiro adversário do Operário no Campeonato Brasileiro da Série D. Já te mostrou no programa de ontem, mas para quem não viu, para quem viu, reveja de novo um pouquinho da história do Resende, o adversário do Fantasma. O Resende Futebol Clube foi fundado em 6 de julho de 1909. Porém, o Gigante do Vale, como é conhecido, só voltou às atividades profissionais em 2006, disputando a 2ª divisão do Campeonato Carioca.
O primeiro adversário do Operário no Campeonato Brasileiro da Série D manda seus jogos no Estádio do Trabalhador, com capacidade para 10.500 pessoas. O estádio é de propriedade do SESI. A participação da equipe no último Campeonato Carioca não foi das melhores. Em 15 jogos, perdeu 7, empatou 4 e venceu 4 vezes. Fez 18 gols e sofreu 23. A esperança de gols da equipe carioca está depositada nos pés da mais recente contratação, o atacante Lucão, de 23 anos. O jogador teve passagens pelo futebol europeu e recentemente defendeu as equipes do Caxias do Sul e Mogi-mirim. Durante os programas você vai conhecendo um pouquinho dos adversários do Operário. Esse é o Resende, que fica ali na porta de entrada do Estádio Carioca, do estado do Rio de Janeiro, né? Você passa ali o Vale do Paraíba, eu já conheço aquela região. Com o próprio Operário já estivemos lá alguns anos atrás. Você passa ali Aparecida do Norte, Guaratinguetá, o Vale do Paraíba, e daí de repente você já está em Resende, que é uma cidade não tão longe assim do estado de São Paulo, mas já é lá dentro, na porta de entrada do Rio de Janeiro. O jogo em Joinville segue movimentado. A Letícia tem mais informações desse jogo treino lá em Santa Catarina. Segue no segundo tempo, 0-0, Joinville e Operário. Itamar mudou de vez a casa. Agora há pouco a gente viu noticiado as alterações do gol, com a entrada do Maurício no lugar do Richard e do Lucas no lugar do Jonathan Silva indo para o meio campo. Mudou tudo, permanência somente dessas alterações que eu disse, do Maurício no gol. Aí o alemão deu lugar ao Alex Travasso na lateral direita, Sousa e Marcelo Xavier, a nova dupla de zagueiros, e fechando o sistema defensivo, Peixoto na lateral esquerda. No meio campo, Lucas e Chicão, além do Luquinhas e do Eliomar no ataque, Jean e Paulinho. Vamos para mais um intervalo e quando voltarmos, claro, vamos destacar os preparativos do Queima e do Caramuru para a rodada de amanhã na Série Ouro e o Novo Basquete Ponta Grossa, que venceu ontem e volta à quadra hoje pela Supercopa do Brasil. Até já! Esporte e Emoção, apoio cultural, construtora JM Chueri, construindo com qualidade e excelência em cada detalhe. Seu carro pode ser novo ou antigo, pode ser nacional ou importado, mas se precisou de peças, chama logo o Zezo. No Zezo tem tudo para seu carrão. Zezo Autopeças e Auto Center. Com estas camisas, tivemos muitas batalhas, derramamos muito suor e sempre estivemos juntos. Lojas MM e Operário, uma só paixão e orgulho para Ponta Grossa. Para as lojas MM, o Operário sempre foi e será o nosso campeão. Serve Tintas. Para pinturas residenciais ou automotivas, conte com quem mais entende de tintas. Serve Tintas. Aqui você encontra a maior variedade em materiais para pintura e tintas das melhores marcas com diversas opções em cores. Ou conte ainda com o sistema Selfie Color Souvenir, que proporciona a você, cliente, escolher a cor de sua preferência na hora. Para um mundo colorido ao seu alcance, quem dá o tom é a Serve Tintas. Quem dá o tom é Serve Tintas. Coleção Outono e Inverno do Queima. Você que precisa de estilo e versatilidade no seu guarda-roupas vai adorar as novidades que o Queima preparou para essa coleção. Uma linha incrível de blusas de tricô feminina para você arrasar. E os moletons estarão em alta nesta estação. E no Queima tem uma infinidade de modelos para ele e para ela. E na linha infantil tem peças que vão deixar a criançada na moda com muito estilo. Tudo isso e muito mais na coleção Outono e Inverno do Queima. Queima, um lojão, a moda que todo mundo veste. Seu carro está te esperando aqui no Maquito Automóveis. Venha falar conosco e faça um excelente negócio. Os melhores seminovos da cidade com as condições que se encaixam no seu orçamento. Não perca tempo. Venha direto a Maquito Automóveis. Nossa missão é a sua satisfação. Maquito Automóveis, João Manuel dos Santos Rivas, 851, Nova Rússia. Fones 3025 2700 e 9972 1859.
Uliana Pisos e Portas, a mais completa loja de revestimentos de madeira do Paraná. Venha conhecer nossa linha de revestimentos em madeira maciça, Indus Parquet, que já vem envernizado de fábrica. Pisos laminados, pisos vinílicos, carpetes de madeira com a melhor instalação dos Campos Gerais. A Uliana trabalha com toda a linha de portas internas e externas, portas pivotantes, além de janelas de aço, madeira e alumínio. Uliana Pisos e Portas, a tradição de fazer bem feito. Balduino Táxi 1140. Televendas 3222-6434 ou pelo portal ulianapisoseportas.com.br. A Gemad chegou acelerando com sua nova campanha. Sorte em 4 rodas Gemad. Sorteio de 31 Celta 0 km e 32 tablets Samsung. Para participar, basta comprar na Gemad, preencher um cupom e torcer. Já pensou comprar na Gemad e sair de Celta 0? E ainda brindes especiais para quem concentrar suas compras na Gemad. E tem mais, as grandes marcas irão trazer grandes ofertas para você aproveitar durante todos os meses. Sorte em 4 rodas Gemad, de março a novembro. Celebrando nossos 25 anos. Participe! Meio-dia e 22, gol em Santa Catarina, ou melhor, gols em Santa Catarina. E é de quem, Letícia Cabral? O primeiro foi com o lateral direito Alex Travassos e o segundo com ele, Paulinho. Gol marcado aos 24, com isso o Operário vai vencer do Joinville por 2-0. Ontem, que maravilha, hein? Ontem o Álvaro disse assim, o Itamar ficou tão bravo por perder o jogo treino com o Atlético, mas tão bravo, que ele não quis nem almoçar. E ele deu um pega nos jogadores e está 2-0 para o Operário do jogo treino com o Joinville, que é time de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Se está lá atrás da pontuação é outra coisa, mas ganhar do Joinville lá é muito bom, né? Claro que é. Inclusive, é claro que nessa primeira fase o que menos vale é o resultado, é a vitória, enfim. Mas o que dá uma moral, né, Cândido? Vencer do Joinville por 2-0, inclusive Itamar, que foi técnico do Joinville em 2010. E o Jonathan ajudando o goleiro. Ele é que tá sem ritmo de jogo, né? O cara é terceiro goleiro do Joinville. Podia estar aqui, né, Jonathan? Muito bem, 2-0 para o Operário. Esse sem gol a gente vai informando aqui no Esporte Emoção e no Cidadão depois para vocês. Vamos falar de futsal antes de falarmos do Novo Basquete Ponta Grossa. Amanhã, rodada importante para os times da região. A Letícia Cabral estará com parte da equipe no Oscar Pereira acompanhando o jogo do Queima contra o Guarapuava. Pode ser o jogo da reabilitação, enquanto eu estarei com a outra parte da equipe em Castro, fazendo o jogo do Caramuru com o Marechal. Falando do Queima, será amanhã a partida da reabilitação exatamente contra o ex-clube do Baiano, Letícia? É o que todo mundo espera. É colocado como jogo D para a equipe do Queima Futsal, porque faltam somente 3 rodadas para terminar a primeira fase. A equipe já está classificada para a segunda fase, que é aquela fase de grupos, mas busca acesso à Liga Sul. E para isso precisa de 6 pontos. Vencer o Guarapuava, ou vencer 2 vizinhos, ou até mesmo vencer o Caramuru, jogo que acontece daqui a um mês praticamente. Esse vai pegar fogo, hein? Que é lá em Castro esse jogo. Então amanhã é o jogo D, o jogo da reabilitação. O Queima que não vence há 4 rodadas e vai contar com praticamente força máxima, somente com 2 desfalques, com o Erickson Pato, que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo, e o Claudinho acabou rompendo o menisco cândido do joelho e não deve jogar mais na temporada de 2015. O Claudinho? Que pena, nosso rompeu amigo, no treinamento. Nosso amigo Claudinho Cabral deve estar triste, né? O Cabral que tem um cuidado muito especial lá com o Claudinho, com o Humberto. São os filhos do Cabral aqui em Ponta Grossa. Não adianta, Cabral, são teus filhos. O Humberto e o Claudinho, que são nossos amigos também. Um abraço para os dois. E um abraço para o bebê que está nos assistindo. Bom, com relação ao Caramuru, a equipe recebe o forte Marechal Cândido Rondon, casa cheia, tanto em Ponta Grossa, no Oscar Pereira, como amanhã no José Pagnac. É José Pagnac? Padre Pagnac. Lá em Castro amanhã. Boa sorte ao Queima, boa sorte ao Caramuru. Vamos falar agora de basquete. O Novo Basquete Ponta Grossa, que ontem venceu a equipe do Maranhão, o Motoclube do Maranhão, por uma diferença de 60 pontos. Hoje entra em quadra para enfrentar o Filadélfia do Distrito Federal.
pode estar pintando uma segunda vitória aí, Letícia? Pode sim, é o clima de grande otimismo. A equipe esperava estrear com vitória, mas não com tanta vantagem. Venceu ontem a equipe do Motoclube do Maranhão por 116-51. Destaque foi o Vitão, cestinha com 19 pontos. Em segundo veio o Galocha com 17. E logo mais, lá em Brusque, às 4 horas da tarde, enfrenta o Filadélfia do Distrito Federal, que é colocado como um dos favoritos do seu grupo, ao lado do Internacional de Santos, que ontem entrou em quadra justamente contra esta mesma equipe. Então, boa sorte ao time comandado pelo técnico Rodrigo Cambach, e vale destacar, se o NBPG chegar à final da competição, garante vaga à Liga Ouro, que é a divisão de acesso do basquete brasileiro. A vinda do técnico Rodrigo Cambach para Ponta Grossa deu um up, né? Dinamizou o basquete do NBPG. A forma dele trabalhar, apesar de bastante jovem, é muito diferenciada. Ele tem experiência no exterior, como você sabe, e principalmente no Rio de Janeiro. Seleção brasileira de base. De base, exatamente. Então, quem trabalhou com a base sabe ensinar. Quem trabalhou com a base enfrentou as dificuldades de passar os fundamentos. E era o que precisava o time de Ponta Grossa, que tinha dificuldades até com o fundamento básico. E hoje é uma das melhores equipes. Dá para dizer que a nossa equipe está tão competitiva quanto as demais do sul do Brasil, em se tratando de Paraná, Rio Grande e Santa Catarina. Existe um caroço aí no meio do caminho, que é o tal de Campo Mourão, mas a gente ganha deles um dia, né, Letícia? É o Campo Mourão que vem com um novo projeto, um projeto diferenciado, e não deve enfrentar o NBPG no Campeonato Paranaense. Pelo menos são essas as informações. Olha, hoje já mandaram um chazinho igual que mandam para a chefia lá para o Guilherme Picunas aqui. Muito obrigado, pessoal aqui da ETV. Vamos dar um pulinho lá no estúdio principal da ETV. Está sempre feliz, sorridente. Também puderam, com a audiência crescente sempre do Cidadão, o nosso Guilherme Picunas, que traz os destaques do programa de hoje. Boa tarde para você, Picunas. Boa tarde, Cândido Neto. Boa tarde, Letícia. Isso mesmo, Cândido. Só temos motivo para comemorar. A audiência subindo cada dia mais. Temos que agradecer aos nossos telespectadores. Agora, no Cidadão de hoje, Cândido, vamos acompanhar uma discussão calorosa que esteve na Câmara Municipal ontem. Também vamos falar a respeito de um encontro de motos que aconteceu nesse final de semana em Ponta Grossa. O início do inverno também, as pessoas estão pensando, o inverno vai chegar aqui, não vai fazer nada, se prepara, porque o frio está chegando também. Vamos falar a respeito dos alunos da UEPG que, através de liminar, garantiram o seu direito de continuar estudando. Então, tem muita coisa ainda para a gente discutir no Cidadão de hoje. Cândido, outra situação que revolta bastante a população, principalmente quem está dependendo do terminal de Nova Rússia de Ponta Grossa. Dentro do terminal, os ônibus estão passando por buracos ali que praticamente está deixando a população maluca. Olha só as imagens. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar toda a situação que vive hoje o pessoal usuário do transporte coletivo em Ponta Grossa no Cidadão ainda hoje, viu, Cândido? Sabe o que me deixa bastante feliz? Esse trabalho que a TV está fazendo no geral. Cada programa procurando fazer a sua parte, o Cidadão aí mostrando o que tem que ser mostrado, né? Ele é um programa independente. E a população pode contar com o Cidadão todos os dias. Você pode mandar sua mensagem, você pode vir pessoalmente falar com o Picunas, que ele te recebe aqui, com o Danilo, com o Jonathan. O programa está aqui para servir vocês. E é por isso que eu digo, o Cidadão é um instrumento que está à disposição do cidadão pontagrossense e da região. Você tem vez e voz aqui na TV. Portanto, faça uso do Cidadão, que graças a Deus, cada dia aumenta ainda muito mais a sua audiência. Até daqui a pouquinho então, Picunas. Até daqui a pouco, Cândido. Estamos chegando aqui, estamos aguardando o nosso telespectador. Mandaram aí um chazinho para você ou não? Mandaram? Opa! Tá bom. Obrigado a nossa Dani, Letícia Cabral, que você tenha uma excelente terça-feira. E amanhã tem jogo do Queima, tem jogo do Caramuru, mas hoje acontece muita coisa em termos de esporte na cidade. A gente traz tudo amanhã a partir do meio-dia aqui, né? Sem dúvida nenhuma, Cândido. Hoje à tarde a gente vai acompanhar o último treinamento do Queima antes desse jogo importante contra a equipe do Guarapuava. Então, uma excelente terça e até amanhã. Muito obrigado a vocês todos pelo carinho da audiência. Não mude de canal, não desligue a televisão. Se você quer ficar bem informado, continue conosco, porque ele está chegando. Guilherme Picunas em 1 minuto com o Cidadão. Uma boa tarde para você, até amanhã.